Bom dia, queridos irmãos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Sejamos todos bem-vindos à casa do Senhor e a mais um culto de louvor e adoração. Este bom dia é extensivo a todos os irmãos e amigos que nos acompanham via online. Que estejamos todos na presença do Senhor e que possamos aproveitar no máximo estas 2-3 horas que estaremos aqui juntos partilhando a palavra do Senhor. Com o mesmo espírito de louvor, vamos abrir os nossos hinários para cantarmos o hino 163, nos hinários Cântico de Alegria. Hino este que será também projetado, o louvor. Amém? Quero convidar o pastor Faria para dirigir-nos em oração, colocando este culto nas mãos do Senhor. Peço-me um favor para chegar até aqui em frente. Oremos. Senhor Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, queremos expressar a nossa gratidão pela vida e por nos ter alcançado também. Senhor, muito obrigado pela graça que nos alcançou, por estarmos aqui reunidos. Te pedimos que nos assiste e que a nossa adoração possa chegar até ao trono da Tua graça. Apressa aqueles que estão ouvindo, Senhor, os seus passos, para que em conjunto possamos, sim, Te agradecer, glorificar o Teu santo nome, Te adorar. Agora, Senhor, seja conosco todo esse período que estamos aqui reunidos em Teu santo nome. Não só nós, e outras pessoas em outros lugares, onde estamos todos reunidos, buscando a Sua graça, a Sua glória e o Seu poder para nós. Seja conosco nessa manhã, nos assiste. Oramos agradecidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, pastor. Ainda de pé, vamos fazer a leitura de Salmos 91 nas nossas Bíblias. Vamos abrir as nossas Bíblias para fazermos a leitura
16 versículos do livro de Salmos 91. Também estará a ser projetado este salmo. E se pudermos acompanhar a leitura da projeção, vai nos ajudar muito. Salmos 91. Eu estarei a ler os versículos ímpares e a amada congregação fará a leitura dos versículos pares. Salmos 91. Acho que todos já conseguimos identificar esses salmos. Então podemos começar com a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Porque ele te livrará do laço de passarinheiro e da peste perniciosa. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Mil cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Pisarás o leão e a áspide, e calcarás aos pés o filho de leão e a serpente. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Amém? Gostei da vossa leitura. Foi muito boa. Vamos então lembrar aquela oração que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos, orando e dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Podemos estar sentados, queridos irmãos? Agora darei a oportunidade aos dois corais que estão aqui em cima para poderem louvar. Vamos começar com o coral Os Mensageiros e depois o coral da Sociedade de Senhoras. Também terá o seu momento para o louvor. Terminado esta fase do louvor, teremos aqui a Secretaria da Igreja para os anúncios.
Bom dia, Igreja do Senhor. Bom dia, amados irmãos. Alegrei-me quando me disseram. Estamos alegres por estar aqui e nós estamos aqui em representação da Secretaria da Igreja. A nossa irmã secretária, irmã Naisa Jeremias, bem como o seu vice, nosso irmão Ernesto Eurico, ainda encontram-se ausentes por questões familiares. Então fomos indicados para trazer toda a atualidade da amada Igreja do Senhor. Amém? Amém. Assim queremos começar por dizer que de 9 a 16 de agosto teve lugar na província do Bié o retiro de obreiros da União de Igrejas Evangélicas de Angola e essa atividade aconteceu, está acontecendo na região de Catota. E o conclave reuniu todos os pastores da denominação e suas esposas, e a nossa igreja esteve representada ao mais alto nível com o nosso pastor, o pastor Nelito Mumbondeiro e a mamã Antonieta. A mesma atividade está tendo o seu dia final, o seu encerramento no dia de hoje, pelo que queremos pedir à igreja que ore em favor desta atividade, bem como para o regresso de todos aqueles que estiveram ou que estão envolvidos nesta atividade. As matrículas para o GBC terminaram no dia 25 de julho e os nossos pequenininhos já tiveram início das suas aulas no dia 15 de agosto. Assim, todo encarregado que ainda não trouxe o seu educando para as aulas do GBC poderá fazê-lo no próximo sábado, quando forem pontualmente 8 horas aqui na nossa igreja. Estão abertas, amada igreja, as inscrições para os irmãos que pretendem fazer o curso do SOA, Seja um Obreiro Aprovado. Todo aquele irmão que tenha interesse em aprender um pouquinho mais sobre a palavra de Deus e começar a estudar o SOA no livro 1, poderá fazer a sua inscrição durante a semana na Secretaria da Igreja ou no final do culto poderá entrar em contato com o nosso irmão Vitor Jaime Polé. A Igreja Evangélica Sinodal de Angola convida o coral Vozes Jubilosas para participar da grande atividade de celebração do 34º aniversário do programa radiofônico Ecos do Evangelho. A mesma atividade vai se realizar no dia 23 de agosto, a partir e será no pavilhão do Benfica, quando forem 14 horas pontualmente. Para a preparação para esta atividade, a direção do Coral Vozes Jubilosas convoca todos os membros a participarem dos ensaios de preparação que estão a decorrer ou que vão decorrer durante a semana que começa hoje, nos dias de terça, quarta e sexta-feira, quando forem 18 horas e 30 minutos. Assim, todos os coristas são convidados a participarem destes ensaios e também desta grande atividade de celebração. Hoje, quando forem pontualmente 15h15, os adolescentes da nossa igreja estarão aqui reunidos para uma atividade denominada Remember Camp. Os adolescentes estiveram acampados durante o período de 20 a 26 de julho e hoje, dia 16, quando forem 15 horas e 15 minutos, todos os adolescentes estarão aqui reunidos, então, para poderem ter um tempo de edificação espiritual nesta atividade denominada Remember Camp. Na próxima quinta-feira, amada igreja, nós teremos o nosso culto especial das famílias. Tem sido uma bênção enorme esse culto que tem acontecido quinzenalmente. Assim, nesta quinta-feira será a quinta-feira especial, onde nós teremos o nosso culto especial de famílias, quando forem pontualmente 18 horas. E aqui queremos apelar à participação de toda a igreja. Amém?
Esse amém foi baixinho, mas eu acredito que podemos melhorar. Amém, irmãos? Amém. Glórias a Deus. Cremos nós que não terá espaço para a tamanha multidão que estará presente na quinta-feira. Na sexta-feira, dia 21 de agosto, pelas 17 horas, o Departamento da Juventude estará reunido, tendo a sua atividade denominada Sexta Jovem, quando forem pontualmente 17 horas, e eles trazem um tema bastante pertinente. Será um eletivo que terá como tema o que o Estatuto da Igreja Evangélica do Lubango diz a respeito de, primeiro, maneira de vestir, cortes de cabelo. Segundo, uso de bebidas alcoólicas e danças. Terceiro, conduta de um jovem cristão, ou conduta que um jovem cristão precisa ter para casar na igreja. Então, são temas pertinentes para a juventude e terá como preleitor o pastor Zebedeu. Assim, caro jovem, agende já na sexta-feira, quando forem 17 horas pontualmente, todos os caminhos darão para o templo da nossa igreja, onde os jovens estarão reunidos para essa grande atividade. No dia 24 de agosto, os jovens que estarão a representar a nossa região, e em especial a nossa igreja, no Festival Nacional, estarão partindo para a província de Icole e Bengo, para o Festival Nacional da Mocidade da União de Igrejas Evangélicas de Angola, e pelo que pede-se a oração da igreja para os nossos irmãos que estarão então representando a nossa igreja e a nossa região, bem como também a contribuição, pois os irmãos vão precisar para esta atividade de alguns materiais como mosquiteiro, repelentes, material higiênico, material para primeiros socorros e alimentação durante a viagem. Assim, queremos apelar à igreja, todo irmão que quiser apoiar os nossos jovens que estarão representando a nossa igreja no festival, não hesitem em entrar em contato com a liderança do departamento, na pessoa da nossa irmã Isabel Bioco. O Departamento de Música irá realizar a sua assembleia, isso é no dia 22 de agosto. E 22 de agosto, que é já no próximo sábado, e para tal, a direção do departamento convoca todos os membros afetos a este departamento, que são os coristas, membros da banda, sonorizadores e projetistas, a fazerem parte desta atividade. A assembleia irá acontecer aqui na nossa igreja quando forem 16 horas pontualmente. No dia 17 de setembro, a juventude estará realizando uma excursão, e para tal, todo o jovem que quiser participar da mesma deverá comparticipar com o valor simbólico de 5.000 kwanzas, e essa excursão vai decorrer em um lugar que é uma surpresa, obviamente, e a concentração será aqui na nossa igreja quando forem pontualmente 6 horas, com data prevista para partirem quando forem 7 horas pontualmente. Prezados irmãos, a direção do Departamento de Homens pede a todos os homens presentes neste culto que, quando terminar este culto, não deverão sair, para terem um encontro breve de até 5 minutos, no máximo 10 minutos, com a direção do mesmo departamento. Assim, todos os homens são convocados a permanecerem no templo logo após terminarmos este culto, para um encontro breve com a direção do departamento. Vamos agora, amada igreja, passar para o momento de apresentação de visitas e de convidados. Tenho comigo aqui uma carta de recomendação
E tenho também anotado aqui a presença de uma família que gostaria que se colocasse em pé, que é a família Augustinho. Não sei se estão conosco. Amém, Deus seja louvado. A família Agostinho está vindo diretamente da Igreja Metodista Unida em Luanda. Que Deus abençoe rica e poderosamente. Queremos também levantar a nossa querida irmã que vem da Igreja Evangélica de Santa Clara. Temos aqui a carta de recomendação passada em nome da nossa irmã Catarina Correia. Amém. A nossa irmã Catarina Correia vem da nossa igreja irmã de Santa Clara. Gostaria que os nossos visitantes ainda permanecessem em pé, por favor. E queremos estender também o convite a todo irmão que é a sua primeira vez a congregar conosco. Gostaríamos que se colocasse em pé para a igreja poder conhecê-lo. Ou aquele irmão que depois de muito tempo ausente, está mais uma vez no seio da igreja. Gostaríamos que colocasse em pé. Temos mais visitas nesta manhã. Amém. Temos a nossa irmã lá ao fundo, nosso irmão, a nossa irmã. A igreja está visitada. Louvado seja o nosso Deus. Assim que os nossos irmãos... sejam bem-vindos em nome do nosso Senhor Jesus. Que os nossos irmãos... Aleluia, sejam bem-vindos e que Deus possa rica e poderosamente abençoar cada um de vocês. Amém? Quero convidar a amada igreja a se colocar em pé. Vamos nos saudar em nome de Cristo Jesus com o desafio simples de o irmão saudar pelo menos 100 pessoas. Aleluia! Paz e graça, bom dia. Amém. Saúde ao teu irmão ao lado. Disse: és bem-vindo à casa do Senhor. Bem-vindo à casa do Senhor. Cante comigo assim, quão bom e quão maravilhoso. Os irmãos vivam em um dia. Oh, quão bom. Os irmãos vivam. Mais uma vez diga comigo, quão bom. Que os irmãos. Oh, quão bom. Maravilhoso é. Oh, aperta, oh, me dá um sorriso, oh, aperta do seu irmão, me dá um sorriso, oh, aperta do seu irmão, me dá um sorriso pra ele, aperta a mão do seu irmão, me dá um sorriso. Oh, quão bom que os irmãos. Oh, quão bom e quão maravilhoso é. Oh, aperta oh, do seu irmão, me dá um sorriso pra ele. Aperta a mão do seu irmão, me dá um sorriso. Oh, aperta oh, do seu irmão, um sorriso. Sim, aperta do seu irmão, me dá um sorriso pra ele. Me dá um sorriso pra ele. Me dá um sorriso pra ele. Aleluia! Só para confirmar, quantos chegaram perto
da marca dos 100. Aleluia. Cremos que no próximo domingo vamos conseguir cumprir a meta. Vamos, antes mesmo de terminar, passar para um momento especial. Na verdade, a palavra de Deus ela nos diz que não é bom que o homem viva só. Creio que com base nesta passagem, os nossos irmãos querem dar esse passo. Assim, é com enorme alegria que nós queremos apresentar os nossos irmãos que pretendem realizar o seu lance matrimonial no dia 4 de setembro. E gostaria que, quando chamar os irmãos, pudessem vir aqui à frente para que a igreja possa conhecê-los e também parabenizá-los. Assim, são os nossos irmãos, o irmão Bernardo Pires Catolo e a nossa irmã Keuriane de Jesus Mateus. Ok, aqui está a nossa irmã Keuriane, o nosso irmão Bernardo está a cumprir o dever laboral e por isso não pode se fazer aqui presente. Demos, amados irmãos, uma forte salva de palmas. E gostaríamos aqui de apelar à amada Igreja do Senhor que, se souber de alguma coisa que possa impedir a realização deste casamento na nossa igreja, não hesite em entrar em contato com a direção da igreja. Entretanto, apelamos também à igreja a suportar os nossos irmãos em oração, bem como suprir toda a necessidade que eles estejam passando. Assim, quero pedir ao pastor Abias para poder vir e orar pelos nossos irmãos. Oremos. Pai bendito, Pai de graça, queremos te render graças nesta manhã, reconhecendo que o Senhor é o Criador e também o Senhor que idealizou o casamento para que o homem não vivesse só, para que, ó Pai, pudéssemos desfrutar esta linda comunhão e que queremos te pedir que este casal que agora planeia uma vida a dois possa lhes capacitar para que o seu casamento seja uma vida em harmonia, seja uma vida que é vivida na tua presença, para a tua honra e para a tua glória. Queremos pedir ao Pai que os abençoe muito ricamente, supra as suas necessidades e abençoe toda a atividade, dá-lhes força e saúde no decurso de todos esses preparativos. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Nossa irmã pode tomar o seu assento e da nossa parte é tudo. Queremos devolver a palavra ao nosso liturgista e desejar continuação de um culto abençoado. Amém? Obrigado. Ô, Júlio, você é mais alto que eu? Nossa. Sinceramente. Obrigado, Júlio, pelas informações. Muito obrigado mesmo. Quero só fazer levantar de novo o casal Agostinho, só para uma apresentação, apesar que já foi feito. Não, o casal mesmo, a esposa também. O Mano Agostinho, o Mano Toninho, é alguém que me conhece já desde garoto, lá no Namíbia, então é um prazer enorme ter-vos aqui. A Mana Ana é a irmã do irmão Osório, né? Irmão Moisés Benjamin Osório. A Mana Ana é a irmã mais velha. Então, mais uma vez, bem-vindos. Podem sentar. Irmãos, hoje vamos ter como texto base para a nossa mensagem o livro de Colossenses 2, versículos 6 e 7 do livro de Colossenses. Colossenses está no Novo Testamento. Vais encontrar Romanos, os Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, depois encontras o livro de Colossenses. Então preparemos já esse texto de Colossenses 2, versículos 1
versículos 6 e 7. Pode ser que o pastor vai abrir um bocadinho mais, alguns versículos. E continuamos a falar sobre as famílias cristãs saudáveis, sociedade transformada. O subtema vou deixar mesmo para que o pastor, quando estiver aqui em cima, tratar deste assunto. Assim, preparemos já as nossas Bíblias para o texto que nos servirá de base para a mensagem desta manhã. Colossenses 2, versículos 6 e 7. Mas antes mesmo de chegarmos até lá, quero convidar aos diáconos para o momento de recolha das ofertas e dízimos e também pedirmos aos 2 corais que estão aqui em cima para poderem louvar enquanto se processa este momento. Agora vamos começar com o coral das senhoras e depois teremos o coral Os Mensageiros.
Muito obrigado aos dois corais. Agora quero convidar o irmão Júlio para chegar até aqui e orar a favor das ofertas. Oremos. Pai, graças te damos porque tu és bom e em todo o tempo tu és bom. Senhor, eternas são as suas misericórdias e queremos dizer o nosso muito obrigado, Altíssimo Deus. Pai, queremos entregar estas ofertas nas suas mãos. Venha abençoar aqueles que deram e também aqueles que não deram, para que no próximo domingo possam fazê-lo, Altíssimo Deus. Seja conosco, em teu nome eu peço e agradeço. Amém. Bom dia mais uma vez. Vamos nos colocar em pé e vamos adorar o Senhor, amém? A palavra de Deus diz em Salmos 33:12 que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor, amém? Então, nós somos a herança do Senhor e o Senhor nos vê dos céus para a terra. Então, nós vamos adorar o Senhor, declarando que o Senhor habita no meio do seu povo e Ele está aqui nesta manhã, amém? Aleluia. Quero convidar a igreja a vir comigo com as palmas. Mais uma vez, bem alto. Vamos lá, irmãos. Então canta comigo assim: o Senhor reina em seu povo, com poder e majestade. O Senhor reina em seu povo, com amor e equidade. Ele habita nas alturas, Ele habita nas alturas do trono. Ele habita nos louvores do seu povo de Israel, do seu povo. Amada igreja, assim com a mão. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 amém, amém, amém. O Senhor reina em seu povo, com poder e majestade. O Senhor amor e equidade. Ele habita no trono. Ele habita no seu povo, do seu povo. Assim com os braços, aleluia, aleluia. Oh. Amém, aleluia, aleluia, oh aleluia, amém, amém, amém. Mais uma vez,
Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti, Senhor, e eu perdido estou sem ti, Senhor, e eu nada sou sem ti, Senhor, e eu perdido estou sem ti, Senhor, e eu. Diga, Senhor, eu nada sou sem ti, Senhor, e eu. Diga para Jesus, fala, eu estou perdido sem ti, Jesus. Perdido estou sem ti, Senhor. Para sempre Ele será, para sempre será o Cordeiro no trono. Alegre cantarei, adorando a Ele sou. Para sempre será, para sempre Ele será o Cordeiro no trono. Alegre, alegre, adorando a Ele sou, adorando a Ele sou. Pra sempre será, pra sempre Ele será, pra sempre Ele será. Declare que Jesus sempre será o Cordeiro crucificado, o sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Oh Jesus, alegre cantaremos, porque hoje temos vida, porque Jesus morreu para sempre Ele será. Alegre
Faça disso a tua oração e declare: para sempre Ele será. Alegre cantarei, adorando a Ele só. Obrigado. Vamos mesmo dar a palavra já ao pastor Abias. Bom dia, amados irmãos. É um prazer poder estar de volta para partilharmos a palavra de Deus. De manhã, saindo um pouquinho já tarde em casa, chegamos na estrada e a estrada estava fechada porque há uma atividade a decorrer entre a Negola e a Tundavala. Então não podíamos passar e eu estava a começar a ficar desesperado. Depois conseguimos uma brecha, então eu estava vindo muito depressa. E a minha filha dizia: quero chegar viva na igreja. Eu disse: se não chegar viva na igreja, chega viva no céu. Estamos falando de famílias cristãs saudáveis, sociedade transformada. Creio que é importante continuarmos a pensar nesta temática. A única razão que a nossa sociedade anda atrapalhada é porque as famílias não estão mais estáveis. As famílias não estão bem. Então, consequentemente, a sociedade não está bem. Então, se a tua família não está bem, você está a contribuir para a sociedade andar mal. Você é parte do vírus que enferma a sociedade. O subtema para hoje é família enraizadas em Cristo, frutificando na sociedade. E o texto, como foi anunciado, é mesmo de Colossenses 2, versículos 6 e 7, e diz assim: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados nela, abundando em ação de graças. Famílias enraizadas em Cristo, frutificando na sociedade. É um bom tempo que estamos a falar sobre famílias. Eu não sei qual é o efeito de todas as mensagens já feitas na vida da sua família. Não basta ouvir, não basta saber a verdade. Jesus, quando falava para os seus discípulos uma vez lá no Evangelho de João, diz que se vocês sabem estas coisas, felizes sois ou bem-aventurados sois se as praticardes. Portanto, não adianta saber se você não pratica. A minha atenção de vez em quando sobe um pouquinho. E então o médico me deu um remédio para controlar. Então eu sei isso. Vai me ajudar se eu não tomar o remédio? Eu sei que eu preciso tomar o remédio. Se eu não tomar, me ajuda? Não, não basta saber. Precisa passar à prática. Você está com fome. Não basta saber que tem uma mesa posta para você. Tem que sentar lá e degustar a comida. Ou que seja, o conhecimento só é útil quando ele é posto em prática. Assim, a pergunta que a gente faz é esta:
o que tem sido o efeito deste estudo sobre famílias que a igreja tem promovido ao longo do quadrimestre. O propósito de Deus para a família é que ela o represente na criação. Deus fez o mundo, Deus criou todas as coisas. E então, para terminar a criação, ele criou o homem, a sua imagem e semelhança, para ser o gestor desta criação, para o representar na criação. E quando o homem não se comportou, não andou como deveria ser, a criação toda foi afetada. E como diz o apóstolo Paulo em Romanos, até hoje a criação geme, esperando o dia da redenção. Porque a humanidade descarrilou. As famílias entraram na senda, na rota da autodestruição. O primeiro casal que Deus criou pecou. Os filhos deles se mataram uns aos outros. É assim que a humanidade começou. Então, o propósito de Deus na criação, quando coloca o homem na terra, era para que o homem pudesse temê-lo, cuidar bem da criação e passar este testemunho adiante aos seus filhos. Os nossos filhos precisam aprender o valor da nossa fé. Teus filhos estão a aprender o valor da tua fé? O teu testemunho para com teus filhos é bom? Muitas vezes eu brinco com os casais, eu falo muito com os casais e às vezes eu pergunto, os casais têm filhos. Então eu digo assim para a senhora, se o teu filho arranjar uma mulher igual a você, você vai ficar feliz com a nora que tem? Ou digo para os homens, se a tua filha arranjar um marido igual a você, você vai ficar feliz com o genro que você tem? Vai gostar do tratamento que ele faz à tua filha? Não sei se vocês costumam pensar nisso. Porque nós deveríamos ser o exemplo daquilo que nós queremos ver nos nossos filhos. Devíamos nos projetar nos nossos filhos. E se você vem de uma família desestruturada, quebra esta corrente e muda. Começa algo diferente. Os meus pais não foram um bom exemplo, então eu vou quebrar esta corrente para que os meus filhos tenham um exemplo melhor. Geralmente, levamos adiante as más práticas que às vezes herdamos dos nossos pais. E às vezes caprichamos, criamos as nossas próprias ainda piores um pouco. O apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, procurando exortar a igreja a permanecer firme em Cristo como centro de toda a fé. No capítulo 2, particularmente, o apóstolo combate enganos sutis que ameaçavam desviar os cristãos, as ditas heresias de Colossos, que consideram praticamente tradições humanas com aparência de sabedoria, filosofias humanas que afastavam a igreja da simplicidade do evangelho. O evangelho é simples, mas há vezes que a igreja ou os homens procuram complicar o evangelho. Enquanto o mundo oferecia em si mesmo uma espiritualidade superficial, vazia, dentro de uma religiosidade aparente e cultural. Ou seja, hoje religião virou parte da cultura, já não é mais relevante. É por isso que, se quase 90% dos angolanos dizem ser cristãos, Angola é a nação mais corrupta e uma das mais violentas do mundo.
Que diferença o Evangelho está fazendo? Não vamos falar de ninguém, vamos falar de nós mesmos. Nós mesmos, o que estamos a fazer? Porque é fácil apontar os erros dos outros. Eu olho à minha volta, parece que todo mundo está a errar. E eu? Às vezes nos damos conta de que nós não somos uma exceção. Nós somos parte de toda esta engrenagem que faz Angola andar mal. Eu leio a Bíblia e às vezes vejo a diferença que um homem fez na história. E nós somos quantos? Nem mesmo só a nossa cidade conseguimos transformar. E nós lemos de exemplos de homens como José, que transformou todo o Egito. Nós lemos de homens como Daniel, que com toda a oposição que experimentou, ele foi capaz de transformar a Babilônia, levar ao ponto do rei decretar que é melhor adorar o Deus deste homem, porque o Deus deste homem, afinal, tem valor. As pessoas que olham para você, veem o teu Deus como tendo algum valor? Veem a tua prática, a tua religião como alguma coisa relevante que vale a pena? Talvez é por isso que você convida sistematicamente o teu vizinho para vir com você à igreja e ele não vem. Porque ele vê que não faz diferença nenhuma. Você ainda é um pouquinho pior do que ele. Você é mais caluteiro do que o teu vizinho. Você engana mais as pessoas do que o teu vizinho. Então você quer lhe convidar para a igreja, ele olha para você e diz assim, vou fazer o quê? Só para piorar um pouquinho mais do que eu já sou? Esta era a situação em Colossos e Paulo procura repreender. Paulo mostra que Cristo habita corporalmente em toda a plenitude da divindade. E que, enquanto muitos corriam atrás de rituais e tradições, o Evangelho convida a permanecer enraizados em Cristo, firmados na graça e crescendo na fé, vivendo em obediência. O Evangelho convida a permanecer enraizados em Cristo, firmados na graça, crescendo na fé, vivendo em obediência. Hoje estamos falando particularmente da temática de estarmos enraizados em Cristo. Enraizados em Cristo como forma de frutificar, dar fruto. A verdade é ignorada em nossos dias. E muitos cristãos, em nosso tempo, vivem mesmo seduzidos por filosofias modernas, esquecendo-se de Cristo, que Cristo é suficiente. Parece que os cristãos querem alguma coisa a mais. Para muitos, Cristo não é tudo. Procuram experiências místicas. Estabelecem regras legalistas. Buscam conhecimento secreto e negligenciam a verdade simples e poderosa do Evangelho. Assim, abandonam às vezes as suas igrejas, vão para atrás de alguns milagreiros em algum lugar, porque não sentem a suficiência de Cristo. Isso tudo atrapalha as famílias, porque os pais não são consistentes na vivência da sua fé, não são membros exemplares da igreja. Os filhos que eles trazem, geralmente os filhos obedecem até que chegam à adolescência. Não é assim, pais? Passam da adolescência, vão à igreja se quiserem, já não obedecem mais ao pai, não obedecem mais à mãe, fazem o que quiserem. E hoje pensam que também já têm direitos.
e apelam para as suas liberdades. Fazem o que quiserem, porque não há uma estrutura estável na família. Ou seja, a família devia estar como uma árvore com raízes em Cristo. Como diz o Salmo, como árvore plantada à beira de um ribeiro de águas correntes, que dá o seu fruto na estação própria. As famílias não são assim. Não têm as suas raízes em terreno firme, fértil e irrigado. Isso afeta, como disse, os crentes e as suas famílias. Deus instituiu a família para servir como o berço da fé. A família deveria ser o berço da fé. Quando encontramos alguém mau caráter, quando encontramos alguém sem maneiras, sem educação, nós dizemos aqui, este aqui não teve berço. Não é assim que nós falamos? Porque aquele que teve berço tem valores éticos aprazíveis. A Cristo, como disse, nós deveríamos olhar que a família deveria ser também o berço da fé. Ou que seja, olhamos para alguém e dizemos assim, uau, quem são os pais dele? Para a gente copiar o que estão fazendo. Mesmo na igreja, as nossas famílias, a tua família pode ser considerada o berço da fé? Pensa em tua própria família, não olha para o vizinho, olha para você mesmo. Né? Como nós cantamos às vezes, se tu olhar, Senhor, para dentro de mim, vai encontrar alguma coisa de bom? E sabe, porque a família deveria ser o berço da fé, também é o alvo preferencial de Satanás. Assim, temos muitos pais mais cristãos que estão a ser usados por Satanás, estão a ser atacados por Satanás. Por quê? Porque Satanás quer destruir a família como forma de destruir a sociedade, como forma de destruir a criação de Deus. Porque Satanás se opõe a tudo que é bom que Deus fez. Está empenhado em provar o contrário. Porque quando Deus terminou a criação, Deus olhou para tudo o que tinha feito e eis que era tudo muito. E Satanás quer contrariar esta declaração de Deus, destruindo a criação. A família deveria ser um ambiente onde a pessoa deveria ser educada. A educação deveria vir da família. Mas você olha para a sociedade de hoje, olha para as crianças hoje, olha para os adolescentes de hoje. Alguns não são educados, alguns são mal educados. Né? Uns nem educação têm. E outros são mal educados. Porque parece que não há empenho em nós em procurar este enraizamento em Cristo. Se a família está enraizada em Cristo, ela se desenvolve e funciona de maneira saudável. Eu aprendo bastante com as plantas. Às vezes, lá vou na minha horta, tenho algum tempo agora, e encontro uma planta raquítica, que parece que não está a desenvolver. Eu tenho lá duas plantas interessantes, que eu plantei no mesmo dia, e uma é mais alta do que eu, a outra não chega nem no meu joelho. Então, eu fui consultar um agrônomo, mas o que acontece? E ele disse assim, está nas raízes. Está nas raízes. Ou o solo não está bom, você tem que fertilizá-lo de maneira diferente e específica, ou tem alguma doença, mas as raízes não estão boas. Eu aprendo com as plantas.
E parece que aquilo que acontece com elas acontece conosco. Se as raízes não estão firmes no chão, o que acontece com a planta? Seca. Se você não está firme, enraizado em Cristo, o que acontece com a tua fé? Você vai, seca. Não admira que tenhamos hoje uma comunidade onde a fé se tornou um elemento raro. Onde a fé, que dizem ter, não espelha, não é espelhada, aliás, nos seus atos, na sua maneira de ser, na maneira como os casais se tratam. As raízes oferecem estabilidade e oferecem nutrição. Quando a planta tem boas raízes, ela fica firme no chão, lá onde está. Mas também, através delas, ela é alimentada, cresce. Consequentemente, ela vai dar bom fruto. Ou seja, o que acontece a partir das raízes, para nós, torna-se visível no fruto. É por isso que Jesus dizia: pelos seus frutos os conhecereis. Precisamos entender que é importante estarmos enraizados em Cristo. É importante termos firmeza. Quando uma planta está bem enraizada, ela pode vergar com o vento, não é assim? Mas ela não é arrancada do solo, mesmo que haja ventos e tempestades. Quando não tem raízes firmes, um pequeno vento é capaz de arrancar. Sempre que temos uma tempestade, de vez em quando descubro uma árvore da minha horta que caiu. Encontro que o vento conseguiu arrancá-la do chão, porque não tinha raízes firmes. E parece que eu observo isso na comunidade. De vez em quando encontro um irmão desestabilizado completamente. Onde era um bom irmão, hoje anda numa vida, sei lá. Aqueles que eu posso ver, né? Porque tem alguns que andam numa vida, sei lá, mas eu não posso ver. Precisamos entender. Precisamos mudar a nossa sociedade, enraizá-la em Cristo. Precisamos de trabalhar com as famílias, para que as famílias sejam enraizadas em Cristo. Passem os valores adequados. Por que casais aparentemente cristãos, casais aparentemente estáveis, têm filhos homossexuais? Eu sei que o pecado já nasce conosco. Mesmo se os nossos pais nos educarem bem, eventualmente, alguns acabam se desviando. Mas não é norma. Hoje, nem mesmo a ciência, que era o valor de ontem, consegue persuadir as pessoas. Você encontra um macho que vai dizer assim: não, eu sou uma mulher no corpo de um homem. Encontra uma mulher que vai dizer: não, eu sou um homem no corpo de uma mulher. Assim, na nossa sociedade, até a ciência está contrariada. Porque encontramos mulheres com próstata e homens com útero. Não é assim? Será que isto é normal? Não. Não conseguimos viver como irmãos, nos amando uns aos outros. Vivemos nos degladiando. Tanto no nível social mais baixo, como no nível social mais alto. Vivemos nos degladiando, lutando uns com os outros. Não somos capazes de produzir harmonia na nossa vivência. Mas todos falamos que somos cristãos. Que diferença faz? Parece que dizer somos cristãos nesta condição constitui blasfêmia.
porque você está a falar alguma coisa que não é verdade. Precisamos mudar a nossa conduta. Precisamos estar enraizados em Cristo. O texto que nós lemos nos diz bem isso. Arraigados e edificados nele. Não é? Está dizendo, assim como vocês receberam Jesus Cristo, e todos nós geralmente proclamamos que, não, eu recebi Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Quando estamos a fazer batismo, eu ouço essa frase 50 vezes quando temos 50 jovens a ser batizados. O apóstolo Paulo disse, assim também andai nele. Essas pessoas que dizem que receberam Jesus, estão a andar nele? Essas pessoas somos nós, né? Estamos a andar nele? Nós temos as nossas raízes firmadas e edificadas em Cristo. O apóstolo Paulo coloca 2 verbos aqui que nos ensinam alguma coisa. Uma é enraizados ou arraigados e outra é edificados. Quando você faz uma edificação, um edifício, a firmeza deste edifício depende de quê? Dos alicerces, dos fundamentos. Geralmente, tanto as raízes quanto os alicerces, os fundamentos, são aquela parte que ninguém vê, mas que confere estabilidade e firmeza tanto a uma planta como a um edifício. Nós devíamos estar arraigados e edificados nele, ou que seja, edificados sobre a rocha. Jesus conta naquela parábola, a casa edificada sobre a rocha aqui, quando vieram ventos, caiu? Mas aquela que está na areia, o material em cima pode ser igual. Todos usaram o mesmo material para construir em cima. A diferença está, uns têm fundamento, outros não têm. Aqueles que não têm vão cair. É uma questão de tempo. A chuva está a vir. Estamos em agosto, né? A chuva está a vir. É uma questão de tempo. Construa ainda agora sem fundamentos. Vai chorar. Mas esta é a nossa prática. Porque não pensamos no amanhã. Não pensamos nas consequências. E então as nossas famílias precisam de mudar a sua abordagem, a sua maneira de ver as coisas. E você pode mudar. Temos jovens. Alguns, como a nossa irmã que foi apresentada, estão a começar as suas famílias agora. Por favor, comecem bem. Olha para os que já começaram antes e às vezes estão a andar atrapalhados. Se você já está atrapalhado, já cometeu erros, também dizem que a sabedoria consiste em aprender com os seus erros. Né? Se você tem um pouquinho de inteligência, não vive cometendo os mesmos erros. Aprende também, muda. Né? Mas, como eu estava falando para a irmã que vai casar agora, a verdadeira inteligência, a verdadeira sabedoria, consiste em aprender com os erros dos outros. Olha onde que os outros já erraram, para você não errar de novo. Veja os outros casais que estão a sofrer e não se propõem a passar pelo mesmo sofrimento. Jovens que estão a pensar casar. Temos muitos jovens solteiros aqui, não temos? Quem é solteiro aqui? Não tem coragem de falar que são solteiros? Alguns não têm porque só são solteiros no documento. Comecem bem. É necessário que nossas famílias sejam enraizadas mesmo em Cristo. Dali também o valor dos cultos de família que a igreja está promovendo. Procurando ajudar as famílias a encontrar rumo, a encontrar verdadeiro terreno para se enraizarem. Eu gostei dos cultos de família. Desde que começaram, ou desde que eu estou aqui, eu já vim assistir, creio, 2.
E eu gostei de chegar aqui, que transformaram aquele culto de quinta-feira de oração de 5 pessoas em uma comunidade verdadeira. Mas quando eu chego aqui no domingo e olho para a igreja, eu só estou a ver, se calhar, 1/4 daqueles que vêm para o culto de família, que é de 15 em 15 dias só. Tem famílias que estão preocupadas, então procuram o caminho, estão a vir se juntar aos outros para ver se encontram o caminho ou para ver se permanecem no caminho. Tem aqueles que não estão preocupados. Alguns pensam que já estão bem, não precisam. E a palavra de Deus nos exorta: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Tome cuidado. Ou não estão bem e não têm coragem de vir até aqui procurar o caminho. Nós, infelizmente, não temos o hábito, não temos a coragem, não temos a hombridade de admitir os nossos erros. Se fôssemos seres que são capazes de admitir os seus erros, você chegaria em casa e diria para o teu marido: querido, me perdoa, eu fiz isto errado. Querida, me perdoa, não devia te ter ofendido. Nós não ouvimos isso, não. Nós pensamos que, os homens pensam que se pedir perdão à esposa, perde a sua masculinidade. Macho tem que ser duro. As mulheres pensam que se pedir perdão ao marido, vai lhe dar a asa para lhe pisar mais ainda. Você já lhe pisa sem lhe pedir perdão. Por quê? Porque na nossa cabeça, pensamos que pedir perdão é confessar um erro. Eu trabalho com famílias há algum tempo. E sabe o que eu tenho constatado? Muitas vezes, pedir perdão não é confessar o erro. Às vezes, é simplesmente dizer assim: querida, eu te amo tanto que se para estarmos bem é preciso eu admitir isso, eu vou aceitar, mesmo se eu não fiz. Porque eu quero estar de bem com você. Às vezes é só isso. Não é? Às vezes é só mesmo o desejo de ter a harmonia. E seu preço é ter que aceitar qualquer coisa, às vezes as pessoas aceitam. E nós pensamos que quem fala assim, me perdoa, é porque errou. Eu vejo isso no aconselhamento. Ele já me pediu perdão 10 vezes, ele nunca vai dar certo. Não, às vezes quem pede perdão é aquele que tem desejo de viver em harmonia. Não é? Porque na nossa visão, sempre a culpa é do outro. Eu vou para as famílias que não andam bem. A culpa é sempre do outro. Eu errei mesmo, mas foi você que me provocou. Não é assim? Mesmo quando nós erramos, jogamos a culpa no outro. É por causa de você. Se você não tivesse me provocado, eu não teria errado. Devemos viver enraizados em Cristo. E depois, então, a partir dali, produzir o fruto adequado. A palavra nos diz: pelos seus frutos. Eu olho para o teu fruto, você olha para o teu próprio fruto, e então você pode dizer onde estão as tuas raízes. Não é preciso que alguém olhe, você mesmo. Olha para os frutos que você produz e te questione: onde estão as minhas raízes? Estão em Cristo? Porque a seiva que vem lá de Cristo não iria proporcionar a produção de frutos que você está a dar. Onde estão as tuas raízes? Estão em algum lugar. Então, esta é a partilha que eu trouxe para os irmãos esta manhã, para que possamos refletir na nossa conduta. Cada um por si mesmo, olhar para dentro de si e perguntar: onde estão as minhas raízes? Se você não tem estabilidade, é porque as suas raízes não estão fundas o suficiente. Qualquer vento vai te arrancar do lugar. Se você não está a dar fruto, talvez precisa de pensar que as minhas raízes precisam estar à beira de correntes de água, onde são nutridas adequadamente. Onde estão as tuas raízes? Que tipo de fruto você está a produzir?
Reflita nisso e que Deus te dê a graça de mudar se você reconhece que está errado. Não precisa ser repreendido. Mude se você percebe que está errado. Seja diferente para poder começar a fazer diferença. Diferença em casa para os filhos, fazer diferença na sociedade. Amém? Muito obrigado, pastor, por esta rica mensagem. Assim, quero convidar os irmãos a se colocarem de pé para terminarmos o nosso culto, entoando o hino 307 nos nossos hinários de cântico de alegria, um vaso de bênção. E no final mesmo deste hino, vou convidar o pastor Kalenga para nos terminar em oração. Hino 307. Quero ser um vaso de bênção, ser um vaso escolhido por Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leva a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer aos culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leva a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, ser um vaso de bênção sem par, avisando que crentes em Cristo, jubilosos no céu hão de entrar. Faze-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leva a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor, para ser um vaso de bênção e mister uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida do amor divino. Faze-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leva a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Oremos a Deus. Amado Pai, muito obrigado. Muito obrigado por esta manhã. Muito obrigado por esta oportunidade. Muito obrigado por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos. Muito obrigado por esta oportunidade de podermos, Senhor,
pelo dia que o Senhor nos deu e por esta oportunidade de nós estarmos reunidos e ouvirmos a Tua palavra. Muito obrigado, Deus, pelo Teu servo que o Senhor preparou para nos trazer este alimento tão rico, um alimento espiritual. Prepara-nos, Senhor, como família. Prepara-nos como cada um dos Teus filhos para crescermos enraizados no Teu amor e nos Teus cuidados. Obrigado, Pai. Esteja com a Tua igreja, nos abençoe. Queremos ainda orar a favor daqueles que não tiveram esta oportunidade. Queremos orar a favor daqueles que estão viajando. Estamos orando a favor daqueles que se encontram em outros lugares ainda reunidos. Abençoe a Tua igreja. No nome e nos merecimentos do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Podemos estar sentados. Assim terminamos o nosso culto. Queremos desejar a todos uma semana abençoada, que o Senhor continue a caminhar conosco. Bom dia, queridos irmãos. Vou pedir ao pastor Calenga e à tia Madalena para estarem à porta lá ao fundo. O pastor Faria à porta à minha esquerda e o pastor Abia estará na porta habitual para os nossos pregadores. Tenhamos um bom domingo.